Oi pessoal, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020 e nós estamos retomando a nossa leitura mais um dia, mais uma semana e louvamos a Deus por essa oportunidade tão boa. Vamos começar orando a Deus, pedindo a sua bênção. Ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Oramos para que teu Espírito nos ajude, abra nossa mente e coração e nos alimente com a tua palavra. Oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar. E não esqueça de atualizar sua leitura, não esqueça de enviar para um amigo, não esqueça de verificar se seu amigo se inscreveu no canal, se ele ativou o sininho e está tudo certo para que ele receba as orientações. Nós falamos para muita gente simples, né? Muita gente que não tem tanta intimidade com a internet, com as redes sociais, o YouTube aqui, por onde nós veiculamos esses vídeos. Portanto, é importante que, se você que está nos vendo aqui tem dificuldade de fazer a sua inscrição, ativar sininho, essas coisas, converse com seu filho, converse com seu neto, peça a eles para te auxiliarem nessa tarefa e você será abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Hoje é Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Observe que aqui Lucas, ele dá todo um cenário político, histórico, né, para que não fique dúvida nenhuma de que o fato que ele estava narrando, né, no 15º ano do reinado de Tibério César e tal, ele dá aqui um pano de fundo histórico para trazer total segurança aos seus leitores, inclusive a Teófilo, que era o amigo para o qual ele estava escrevendo esse evangelho. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se tornarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem lhes persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ele falou assim: olha, o reino dos céus não é simplesmente porque só pelo fato de você ser descendente de Abraão. É para que haja arrependimento em seus corações. Vocês ficam se jactando que são filhos de Abraão, descendência de Abraão? Pois dessas pedras aqui do deserto, Deus pode fazer filhos de Abraão. Não fique se jactando por isso, se orgulhando disso. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João os exortava, ele dizia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Falou: comece a produzir frutos de arrependimento, comece a praticar coisas, obras
dos quais essas obras denunciem que vocês realmente são filhos de Deus e fazem parte do reino de Deus. Chegaram inclusive alguns publicanos para serem batizados e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os publicanos eram os funcionários públicos, cobradores de impostos, e eles tinham a má fama de sempre sobretaxarem o imposto, porque parte eles recolhiam e parte eles ficavam, né? Era o caso de Zaqueu, era o caso de tantos outros aí que a Bíblia nos menciona. E ele falou a eles: Mestre, o que nós faremos? Cobre apenas o que está prescrito, o que está taxado. Não sobretaxem a ninguém. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: E quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: A ninguém molestais com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Ele estava dizendo já para os soldados, aqueles que empunhavam a espada. Ele disse: Olha, não molestem a ninguém, não usem a força bruta, contentai-vos com o salário de vocês, para que vocês não venham a extorquir ninguém. Não denuncieis falsamente ninguém. Entende? Para cada classe de pessoas era o mesmo evangelho, de forma que se encaixava em cada coração. A essa altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João, percebendo isso, esclareceu a todos: Eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu. É tanto que eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Falou: o que eu estou fazendo aqui é um símbolo de arrependimento de pecado através da água, mergulhando no Rio Jordão. Mas ele vai fazer dentro do coração de vocês. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia, queimará a palha com o fogo que jamais se apagará. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado. Na verdade, João ele confronta aqui o Herodes, porque ele estava tendo um relacionamento com a cunhada, a esposa do próprio irmão. Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. Então, por isso ele pega e manda prender João. E ocorreu que quando o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus o foi. E no mesmo momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. E aqui, Lucas ele vai dar uma sequência para dizer de que linhagem, de onde Jesus vinha. Entende? E você observe que ele foi muito criterioso em fazer tantas anotações que ele dá aqui uma sequência da linhagem de Jesus até Deus. Ele diz: olha, Eli é filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Negai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de
filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Zeruque, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Alfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então aqui ele dá a linhagem de onde Jesus veio até chegar a Deus. Observe que coisa criteriosa, que coisa caprichosa, que coisa maravilhosa, né? Então hoje, você já, quando lê a genealogia, eu quando leio as genealogias, eu não leio como se fosse uma coisa entediante. Eu vejo uma obra extremamente caprichosa. Isso aqui deu muito trabalho para escrever, para mostrar com toda clareza de onde estava vindo o Messias, de onde estava vindo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma segunda-feira abençoada e a gente se encontra amanhã, em nome de Jesus. Forte abraço.